Prepare a due diligence para vender. O que é due diligence? Due diligence é basicamente um processo investigativo e analítico pelo qual um comprador, investidor, grupo empresarial, fundo ou sócio estratégico avalia todos os aspectos relevantes de uma empresa antes de adquiri-la total ou parcialmente. É o momento em que a promessa é confrontada com a realidade. O termo pode ser traduzido como diligência prévia ou verificação apropriada. E, olha, a finalidade é bem clara: avaliar riscos ocultos, confirmar informações prestadas, validar a atratividade do investimento, evitar surpresas jurídicas ou financeiras e identificar pontos de negociação, descontos, ajustes de preço, condições suspensivas. Agora, falando dos tipos de due diligence, o primeiro é a financeira. Ela avalia os números históricos e projetados da empresa. Os focos principais incluem demonstrativos financeiros, DRE, balanço e fluxo de caixa. Entre os pontos analisados estão dívidas e passivos contingentes, ciclo operacional, rentabilidade e EBITDA ajustado, análise de auditorias anteriores, além de impostos pagos e a pagar. Agora vamos falar sobre a due diligence contábil e tributária. Esse processo verifica a conformidade com normas contábeis e leis fiscais, o que é essencial para evitar problemas futuros. Entre os principais aspectos analisados estão as obrigações acessórias, que precisam ser cuidadosamente avaliadas. Dentro desse contexto, também são examinados os benefícios fiscais e os regimes especiais que podem trazer vantagens competitivas. Além disso, é fundamental identificar possíveis riscos de autuações fiscais, garantir o correto reconhecimento de receitas e analisar créditos e compensações que podem impactar diretamente o resultado financeiro da empresa. Agora, passando para a due diligence jurídica, o foco está em inspecionar os riscos legais e documentais. Isso inclui, por exemplo, a análise de contratos com fornecedores e clientes, que são documentos essenciais para a segurança jurídica do negócio. Agora vamos falar um pouco sobre os detalhes da due diligence jurídica. É importante analisar, por exemplo, se existem litígios em andamento. Também precisamos verificar a regularidade trabalhista e previdenciária, afinal, isso pode impactar bastante o negócio. Outro ponto fundamental é a questão da propriedade intelectual, incluindo marcas, patentes e direitos autorais. Além disso, é preciso conferir as atas e atos societários, bem como revisar os contratos de sócios, os acordos de vesting e as cláusulas de não concorrência. Agora, entrando na parte operacional, a chamada due diligence operacional. Aqui, o foco é avaliar os processos internos e a capacidade de execução da empresa. Entre os principais aspectos observados está a cadeia de suprimentos, que deve ser cuidadosamente analisada. E olha só, quando falamos em detalhes da due diligence operacional, alguns pontos merecem destaque. É essencial avaliar a capacidade produtiva, os indicadores de eficiência e a tecnologia utilizada pela empresa. Também é importante observar a manualização de processos e, claro, a escalabilidade do negócio. Agora, vamos falar sobre recursos humanos. Esse processo mapeia o capital humano da empresa, certo? Entre os itens analisados, destacam-se a estrutura organizacional. Também são avaliados os contratos de trabalho, o clima interno
e o engajamento dos colaboradores, além do turnover e retenção. Os benefícios oferecidos e o plano de carreira são considerados, assim como possíveis contingências trabalhistas. Por fim, temos a Due Diligence ambiental e ESG, se aplicável. Aqui é feita uma avaliação do impacto ambiental e da governança da empresa. São analisadas, por exemplo, as licenças ambientais. Quando falamos sobre Due Diligence ambiental e ESG, é importante considerar a responsabilidade social da empresa, garantir a conformidade com políticas de ESG e preparar relatórios de impacto. Além disso, é fundamental avaliar possíveis passivos ambientais que podem trazer riscos futuros para o negócio. Agora, como se preparar para a due diligence? Antes mesmo de iniciar o processo de venda, o vendedor deve organizar uma pré-due diligence interna, simulando de fato o olhar de um comprador criterioso. Isso ajuda a antecipar eventuais problemas e aumentar as chances de sucesso na negociação. Entre as etapas sugeridas está a criação de um data room, que pode ser físico ou virtual. Esse espaço funciona como um repositório centralizado com todos os documentos solicitados, facilitando o acesso e a análise de informações por parte dos interessados. Então, olha só, é fundamental montar um time de apoio multidisciplinar. Isso inclui um contador, um advogado, um administrador e, se possível, um advisor de M&A. Corrigir pendências é essencial. Regularize contratos, renove cadastros, atualize registros e organize os demonstrativos, certo? Agora, é importante estabelecer uma narrativa clara. Você precisa saber explicar os números, justificar eventuais problemas passados e demonstrar consistência futura. Então, olha só. Aqui vão algumas dicas práticas para você, vendedor. Primeiro, prepare todos os documentos com antecedência. Seja transparente, mesmo quando se trata de falhas passadas. Tenha respostas ensaiadas para aquelas perguntas críticas que sempre aparecem. E, claro, demonstre preparo para auditorias. Isso faz toda a diferença. E não se esqueça, utilize o painel interativo no CodePen para fazer sua autoavaliação. E também use o GPT para simular perguntas de investidores. Isso pode te ajudar bastante a se preparar. Para facilitar ainda mais, você pode acessar o GPT e o CodePen. É só entrar no seguinte endereço, https://codepen.io Fernando Piero, PEN, WVONG. O painel interativo com GPT permite, olha só, inserir dados da empresa, gerar perguntas automáticas de auditoria, avaliar o nível de risco de cada área, simular uma mesa de negociação e, ainda, produzir relatórios ou listas de correção. É possível identificar onde está pronto, em risco ou incompleto. Então, aqui vai uma reflexão final. A diligência é o espelho da sua empresa. Ou você mostra maturidade, ou o mercado vai enxergar insegurança. E prepare-se como se já estivesse sendo avaliado. Antecipe-se como quem já entregou excelência. E venda como quem valoriza a própria trajetória.